Curva sua cabeça, feche seus olhos. Apenas ouça o que eu vou ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Senhor Deus maravilhoso Pai, mais uma vez nós clamamos ao Senhor. Esse culto é para o Senhor. O que será ministrado aqui, ó Deus, é a tua palavra. Sendo assim, eu te peço, concede unção. Concede unção enquanto eu ministro. De tal forma, Pai, que essa palavra, ela nos cure, mas ela também nos fira. De tal modo que essa palavra gere em nós transformação, vida, que nos conduza a um avivamento pessoal, que faça com que aqueles que aqui chegaram em tristeza, saiam daqui contentes em Jesus o Cristo. Incendeie esse sermão, ó Pai. Incendeie os corações, ó Pai. Que haja vida, vida. E todo o intento das trevas contra as sementes que aqui serão plantadas, que seja arruinado, desfeito, em o nome de Jesus o Cristo. Conduza-nos, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Ainda de pé, abra a tua Bíblia comigo em Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios 5. Nós faremos a leitura até o final do capítulo, do verso 22 até o 33, e continuaremos passando por Efésios 6 até o verso 4. Efésios 5, iniciaremos pelo 22. A palavra do Senhor diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Porém a igreja está sujeita a Cristo. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
Queridos, esse é um texto muito conhecido, que é um retrato de uma organização familiar, em como deve funcionar a família. Só que nós estamos imersos em um cenário onde cada vez saímos tentando praticar a palavra, sem termos doutrina. Durante esse sermão, vocês vão aprender algumas palavras bem diferentes. Uma delas é ortodoxia. Do original, que se diz ensino correto, doutrina correta. E a outra palavra é ortopraxia. A prática certa. Não adianta você sair tentando praticar algo sem ter um ensino. Sem legislação de trânsito. Sem aula prática, acidente, morte, infrações. É impossível, queridos, dentro da realidade enquanto evangelho, no qual Deus nos dá as Sagradas Escrituras, você tentar praticar sem entender a doutrina. Porque não tem a ver contigo, tem a ver com o Cristo que você carrega em você. Tem a ver com a ação do Espírito Santo, que te ensina todas as coisas e te conduz em toda a verdade. Nós precisamos acabar com a fé na fé. O que é isso, pastor? É o irmão que você fala para ele, tudo é assim, não, fé na fé. Vamos embora, vamos para cima. Mas baseado em quê, meu irmão? Qual que é a doutrina que você tem? Agora você está pronto para se assentar em reverência. Pode se sentar. Prática cristã sem doutrina é confusão, é legalismo. Prática cristã sem doutrina é heresia. Agora, o quanto que você sabe de doutrina? As pregações em toda a Bíblia sempre foram encharcadas de duas partes: doutrina e prática. Ortodoxia e o ensino da ortopraxia. Muitos de nós, enquanto igreja moderna, visível, mundial, a gente está bem focado na prática. Por isso que tem os 7 passos para falar em línguas. Por isso que tem os 15 passos para ser um homem de sucesso. Por isso que os coaches por aí, nada de braçada dentro da igreja. Porque é o que eu tenho que fazer. Qual é a prática? E qual é a doutrina? Zero. Nós vivemos tempos de um lapso, uma ruptura de doutrina. O texto que nós acabamos de ler, ele fala dessa conduta, e tem um monte de casamento, homem, mulher, filhos, dizendo: como é que eu dou conta de fazer isso? Como é que eu faço esse amor sacrificial, pastor? A mulher olha e diz: como é que eu me submeto? Que submissão é essa? Os filhos dizem: mas é complicado obedecer. Porque o coração dele está firmado no fé na fé. É o que eu vou dar conta de fazer, querido. Deixa eu te ensinar algo essa noite. Você, a única coisa que você é mestre, PhD, pós-doutorado em fazer é pecar. O que você dá conta por você mesmo é pecar. E o resto, pastor? Só se a graça irresistível te afetar. Só se aí dentro for inundado pelo Espírito Santo. Só se aí dentro você carregar Jesus o Cristo. Porque senão a tua vida vai ser uma vida de só tentativas. O crente é eterna promessa. O crente sanguessuga. Quando é que a bênção cai aqui? Me dá. Vou no culto de quarta-feira, vou receber minha bênção. Vou no culto de domingo e vou receber minha bênção. Não, querido, você já recebeu. A sua bênção é Jesus. Se apropria dela e vive ela. O carro comparado com Jesus, tá de brincadeira. A casa, o casamento comparado com Jesus, não, é risível. O filho comparado com Jesus. Quando você entende essa doutrina, você está apto para avançar. Não tem como viver família
sem entender doutrina, sem entender o ensino da palavra. A palavra doutrina significa ensino, fundamento. Qual é a doutrina da tua fé? Qual é a doutrina que você pratica como cristão? Você sabe? Enquanto você não comer Bíblia, querido, fazer uns votos malucos todo ano, ler a Bíblia 2 vezes, 3 vezes no ano, você nunca vai ter doutrina. Você vai estar sempre fadado a alguém mastigar a comida e colocar na tua boca. Mas existe uma promessa bíblica, que nós seríamos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Pai, e nós manifestaríamos a glória dele. Sem doutrina, querido, vai ser só um versículo de grande impacto. Com doutrina, vai gerar em você prática correta, vida. O texto que nós lemos de Efésios capítulo 5 e a continuação no Efésios 6, ele está inserido em um contexto de uma igreja que nasce em Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, e toda vez que você encontrar uma cidade portuária no Novo Testamento, no Antigo Testamento, você pode perceber algo em comum nelas. Tem prostituição, tem confusão, tem mamão governando. Por quê? Porque tem muito comércio, tem muita gente entrando e saindo, tem muita gente vindo sem compromisso. Corinto, a mesma coisa. Eu posso ficar citando aqui várias cidades são portuárias, tem fluxo. Éfeso tinha uma particularidade, que havia um templo, a deusa Diana. Ele era considerado uma das 7 maravilhas daquele mundo antigo, gigantesco, uma estátua gigante, idolatria, idolatria, idolatria. Paulo funda essa igreja, conduzido pelo Espírito Santo. Enquanto ele estava lá, começa a ter uma guerra. Surge um camarada chamado Demétrio. Ele era um ourive, ele construía ídolos. E ele começa a dizer: nós vamos perder o emprego. Porque se a gente for tão certinho assim, se a gente for tão cristão como eles estão pregando, se a gente emitir todas as notas do jeito que eles estão falando, se a gente parar de adorar o dinheiro do jeito que eles estão ensinando, se a gente começar a vestir de um jeito que crente veste, nós vamos perder muita coisa. Se eu começar a brigar pelo meu casamento, eu posso perder o plano B e o plano C. Eu vou perder dinheiro, eu vou perder amizade. E esse cara arruma um tumulto. Paulo quer ir lá falar, eles seguram ele e diz: não vai não, Paulo, que o negócio está feio. Se você for, eles vão te matar. Quando um desses homens que caminhavam com Paulo pede a palavra, e ele percebe que ele era judeu, eles dizem: nós não queremos ouvir. Se é a palavra de Deus, nós não queremos ouvir. E eles ficaram quase 2 horas gritando: salve Diana dos Efésios. Queridos, às vezes aqui no culto a gente pede assim: adora o Senhor. Passa de 1 minuto, você já não tem palavra. Consegue entender o nível de idolatria dessa cidade? 2 horas adorando uma deusa. Idolatria. Paulo funda uma igreja ali e ela vai se tornando fiel, vigorosa. E Paulo escreve essa carta de Éfeso não simplesmente para exortar, mas para ensinar algo: doutrina, fundamento. Os primeiros 3 capítulos dessa carta, eles são direcionados à doutrina, doutrina, doutrina. Se você ler Efésios 4 com cuidado, ele fala do início dessa prática. Diz: aquele que mentia tem que parar de mentir e passar a falar a verdade.
O que roubava, tem que parar de roubar, tem que trabalhar para comer do sustento do seu trabalho, do suor do teu rosto. Ele começa a ensinar o quanto que a doutrina gera transformação. Aí vem Efésios 5, que nós lemos. E eu li a parte final do capítulo. Mas você não vai conseguir praticar a final sem entender a inicial. Doutrina, ensino, palavra, Bíblia. Sai do Instagram, crente. Vai pegar a Bíblia para ler. Para de vir para o culto e ficar tirando foto. Para de ficar aqui gravando pedaço do culto. Coloca no coração e vai pregar quando eu sair daqui o que você ouviu aqui dentro. Para de ser moderninho demais. Para de deixar as mídias sociais te controlarem. Para de deixar a cultura te invadir. Nós somos cristãos, a cultura que nos governa é a do reino. Nós precisamos viver uma vida de cristão profundo. E eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta enquanto eu vou ministrando assim: pastor, viver assim é difícil demais. Viver cristão desse jeito é complicado. É muito radical. É porque o senhor é meio radical, meio João Batista. Volta a chamar a gente de raça de víboras. Não, queridos. É porque ao longo da história da igreja sempre existiram os fiéis. E enquanto eu ministrar explicando cada um dos versículos, eu vou te mostrar também um povo chamado os puritanos. Eu te convido a ser parecido com eles. Por que esse nome, pastor? Para te chocar. Ao longo da história da igreja, esse nome foi alvo de escândalos, de contradições. Por quê? Porque é puro. Eu poderia colocar aqui assim, cristãos. Mas eu quero instigar. Porque esses puritanos talvez tenham sido na terra, segundo J.I. Packer, assim eu compartilho da mesma ideia, como o povo que mais se assemelhou a uma vida, a uma doutrina e a uma prática dos cristãos ensinados por Cristo Jesus. Eles ganharam esse nome de um modo pejorativo porque eles queriam purificar tudo. Pensa num povo chato, radical, santo, distinto. Pensa numa família bonita. Pensa num padrão do céu. Cristãos viveram em contextos podres, mas se recusaram a se dobrar. Viveram em contextos imundos, mas carregavam uma promessa: nós seremos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, porque somos povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles liam, entendiam, se consagravam e viviam. É o que nos falta hoje. Queridos, o padrão está tão baixo que quando você olha para o lado e tenta ver assim alguém que está, você tem dificuldade de encher os dedos da mão. Orando, se consagrando, buscando, queimando, chorando, angustiando, colecionando olheiras santas. É raro. Agora, crente para ser escândalo tem um monte. Eu vou divorciar de novo, escândalo. Eu vou sair de casa, escândalo. Eu vou dormir no sofá, escândalo. Eu vou brigar com o meu chefe, escândalo. Mas eu não aceito, escândalo. Mas me tiraram o microfone, escândalo. Mas não permitiram que eu fizesse o que eu queria no ministério, escândalo. Nós precisamos ser puros, santos, alimentados pela palavra. Queridos, nós precisamos de ortodoxia para viver a ortopraxia.
Nós precisamos do ensino certo. Para de vir no culto para assistir o culto. Chega na reunião aqui, finca esse joelho no chão e vai buscar Jesus. Queridos, eu já falei sobre isso e com todo o amor do mundo. Você não está no clube não, no teatro não. Aqui dentro é lugar de você ficar comendo não. Aqui dentro é lugar de você ficar tomando chazinho não. Aqui dentro é a igreja, casa viva do Senhor. Pastor, mas eu passei o dia inteiro, eu estou cansado. Glória a Deus, querido, eu sou de um tempo que nós tínhamos reverência. Eu sou de um tempo que o crente era conhecido pela fala dele, pelas vestes dele, pelo comportamento santo dele. Pastor, é a primeira vez que eu venho no culto. Glória a Deus, querido. Tu está liberado da exortação agora. Agora, se tu é crente velho, está na hora de firmar teu corpo e vir para a igreja para adorar Jesus. E que através da tua santidade você impacte todo mundo que está ao teu redor. Para de aliviar para você. Esses movimentos modernos invadiram. E a gente acha que o culto tem a ver conosco. O culto tem tudo a ver com Ele. O culto é para Ele. É para Jesus. Eu ministro assim essa noite porque eu, como pregador do Evangelho, preciso erguer aqui um altar onde só Jesus é glorificado, onde as Sagradas Escrituras estão no mais alto nível. Nós precisamos. Você está tão preocupado em tirar a foto. Você esqueceu com a preocupação que se a glória dele manifestar, tu está fulminado. Não vai dar tempo do clique não. Hiroshima e Nagasaki, você sumiu. Porque é onde está a manifestação da glória dele. Tem graça, tem favor, mas tem juízo. Consegue entender? Você está tão preocupado que você não sabe nem o que você está cantando. Nós precisamos de ortodoxia para a nossa prática e conduta cristã ser adequada. A tua vida aqui dentro precisa ser um altar de oração e de busca ao Senhor. Efésios 5 começa com um versículo que é maravilhoso. Ele me carrega, eu carrego ele há anos. Como um alvo, como uma inspiração. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Você quer ter uma família maravilhosa? Casamento santo. Filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. A esposa como a videira frutífera. Você como o cabeça da casa. Você é um filho obediente que honra os pais. Começa com uma ortodoxia, doutrina. Sabe qual é? Você precisa imitar Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Comendo a Bíblia. Se alimentando da Bíblia. Lendo a Bíblia, orando a Bíblia. Memorizando a Bíblia, vivendo a Bíblia. Os puritanos, esse povo, eles tinham essa marca no coração. Queridos, era tão lindo. Eu leio, eu vejo essas histórias, eu digo: pai, eu quero isso na minha casa. Eu quero assim sobre os meus netos. Eu quero assim sobre os meus bisnetos. Esse povo, eles eram tão devocionais, tão piedosos, tão bíblicos, que o culto doméstico deles acontecia 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Na hora do almoço, eles faziam orações breves e liam a palavra de novo. Era um povo grato. Você quer viver a prática certa? Começa a fazer culto na tua casa todo dia. E para de arrumar desculpa, que se alguém te chamasse para ir no cinema, você ia. Se alguém te chamasse para assistir o jogo, você ia. Se alguém te chamasse para ir para uma festa, você ia. Se alguém te chamasse para uma boca livre, comida de graça, você ia. E aí você vai dizer que você não tem tempo para adorar Jesus? Para reunir com a tua esposa, com seus filhos, dê a palavra. Esse povo, eles foram profundos na caminhada cristã, porque eles seguiram o padrão bíblico. O que tinha na igreja primitiva. Lê o livro de Atos, pelo amor de Deus. Eles decidiram seguir essa realidade. Pastor, é difícil. Não, querido, difícil é você estar no quarto casamento indo para o quinto. Difícil é você estar no terceiro já pensando no plano B. Difícil é você ir arrastando um monte de problema para a próxima geração, que quando você não ensina ela,
a ziquezira inteira que você vive, você vai derramando sobre a vida dos filhos. E não é maldição hereditária, não. Sabe o que é? É falta de doutrina, é falta de palavra. Porque se você ensinar o certo, ele aprende, ele vive. Porque ao ensinar o certo, você vai ensinar Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ensina Jesus, tem libertação. Ensina Jesus, tem favor. Ensina Jesus. Amém. Nós precisamos vivenciar essa realidade de sermos imitadores de Deus. E para a gente imitar Deus, a gente tem que ler a Bíblia. Nós temos que orar. E nós temos que fazer culto. Só para quem é corajoso, não precisa levantar a mão não. Para quem é corajoso e quer decidir a partir de hoje, se esforçar, se gastar, ficar sem comer, dá um jeito. Mas está dizendo assim: pastor, a partir de hoje eu quero fazer culto em casa todo dia. Se você é corajoso desse jeito, eu gostaria que você ficasse de pé no teu lugar e eu quero orar por você. Agora, se você não é, fica sentado para não dar escândalo. Você que está de pé, coloca a mão no coração e ora comigo dizendo assim: Senhor Deus e Pai, me ajuda a fazer culto doméstico, que a minha família comece a te adorar todos os dias, que eu seja ensinado pelo teu Espírito Santo, que eu ore todos os dias a tua palavra, que ela me governe. Eu quero viver conhecimento da tua doutrina para viver a prática adequada. Só os homens que aqui estão, vocês vão orar comigo dizendo assim: Senhor Deus, me ajuda a ser o pastor da minha casa, que eu ensine a minha esposa e os meus filhos através da tua palavra, que ela me governe, que Jesus seja o meu cabeça e que eu esteja habilitado para liderar a minha casa na palavra. A partir de hoje, eu decido ser o pastor da minha casa. Os meus filhos serão pastoreados pela minha vida. A minha esposa será purificada pelo ensino da palavra através da minha vida. Eu quero Jesus. Pode se sentar. Queridos, os cultos desse povo chamado puritano era bem especial. Sabe o que tinha? Tinha oração. Tinha os cânticos dos salmos. Eles tinham tanto cuidado e tanto zelo que eles diziam assim: nós vamos cantar o salmo para a gente não cantar heresia, porque está tudo certo. Vai que tem um ensino errado ali. Havia também a formulação das doutrinas, que para eles também era chamado de catecismos. Era a forma de ensinar os filhos sobre as Sagradas Escrituras, sobre o batismo, sobre a Trindade, sobre salvação, sobre pecado, sobre a doutrina do fim dos tempos, sobre os atributos de Deus. Então eles faziam isso de um modo didático, claro. E sabe o que tinha também? Tinha exortação. O que é isso, pastor? É mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui agora, desde quando começou. Tinha em casa todo dia. E tinha algo lindo também, sabe? Tinha um tempo para confissão. O pai pedia perdão, confessava os pecados e dizia: eu estou falhando. Tem uma semana que eu deixei de fazer o culto em casa. Tem uma semana que eu entreguei tudo no meu trabalho e entreguei para minha família o resto. Tem uma semana que eu não perdoo. Tinha esse tempo. A mulher com lágrimas nos olhos dizia: me perdoa, marido, porque ontem eu tive a oportunidade de te honrar e ser submissa, mas eu preferi ser endemoniada, rixosa, falar mal de você e não me submeter. Os filhos tinham um momento de dizer assim: pai, me perdoa porque eu roubei a maçã do vizinho. Me perdoa porque eu taquei pedra e quebrou a vidraça. Perdão, confissão. Já imaginou isso em casa, todo dia?
você não ia carregar tantas requisitas acumuladas no teu coração, pedindo oração atrás de oração dentro da igreja, porque você é incapaz de confessar e de se arrepender. Amém? Mas você pode viver essa realidade. O culto no lar precisa voltar. E no final, sabe o que eles faziam? Eles oravam uns pelos outros, tinha intercessão. O marido abraçava a esposa, orava por ela. A esposa abraçava o marido, orava por ele. Eles oravam pelos filhos, eles glorificavam Jesus. Só que era todo dia, de manhã e de noite. Aí você pode se perguntar assim: pastor, é porque eles eram um bando de preguiçosos, não tinha trabalho. Querido, se você vê sobre a vida dos puritanos, se eu citar alguns nomes aqui para você, vai falar: não é possível. Jonathan Edwards, considerado a mente mais brilhante das colônias, o antigo, antes de se tornar Estados Unidos. John Owen, considerado uma das mentes mais brilhantes da Inglaterra. Os livros que esses caras escreveram eram incontáveis. Eram reitores de faculdade, eram diretores, trabalhavam no campo, faziam várias coisas. Eram homens de mãos calejadas, mas cérebro ativo na palavra. Porque eles faziam a mordomia do tempo. O que é isso, pastor? Eles não perdiam tempo com bobeira. Querido, no dia que você largar essa porcaria do Satanás, que é esse telefone celular, e começar a gastar tempo na palavra, lendo, se capacitando, você vai ver que você é muito produtivo. Você vai ver que é um monte de síndrome que você carrega e abre a boca para dizer que tem, vai bater em retirada em nome de Jesus da tua vida. Porque o teu cérebro está acelerado demais, porque você não para. Não, pastor, eu estou vendo coisa do Evangelho. Vai pegar a Bíblia e vai ler. Para de ficar vendo esses pastores muito fofos. A maioria deles é tudo herege. Porque para ser fofo e ser muito curtido, tem que falar o que o mundo gosta. Está entendendo? Profeta bíblico o mundo odeia. Acha um profeta na Bíblia que o mundo amou. Jesus amou ele botando ele na cruz. João Batista cortando a cabeça. Quer que eu cito mais? Você começou a entender o quanto que você está contaminado pelo mundo e esqueceu a palavra. Mas Deus também te chamou para ser profeta. Deixa eu te contar um segredinho. Você será odiado. Dá um glória a Deus, um aleluia aí. Vocês perceberam que pregações como essa separam os que querem daqueles que não querem. Separam aqueles que querem as mãos de Jesus. Me entrega a minha bênção, daqueles que estão dizendo assim: eu quero Ele, eu quero Ele. Pode me faltar comida, pode me faltar o carro, pode me faltar o emprego, mas eu quero Ele, porque eu sei, se eu tiver Ele, eu não tenho falta de nada, Ele é tudo. Aleluia! Verso 2 diz: e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício de Deus em aroma suave. Sabe o que é isso? Está dizendo assim: o amor de seguir Jesus é o amor da cruz. Está entendendo o que é amor bíblico? Não é esse negócio meloso, não. Sabe? Tem chocolate derretido, isso não é amor, não. Isso é heresia. O amor bíblico é cruz. Como Cristo amou. Como é que Ele amou? Se entregando sacrificialmente. Quer amar seu irmão? Começa a se sacrificar por ele. Vai interceder por ele. Ama teu marido? Você está dizendo assim: eu me sacrifico. Eu oro. Eu oro por ele. Você ama teus filhos? Você está dizendo: eu oro por eles. Eu me gasto por eles. Eu morro por eles. Eu amo essa igreja, pastor. Nunca deu dízimo. Ama nada. Eu amo os pastores dessa igreja. Mentira, nunca orou por eles. Eu amo servir. Não, ama ser visto. Porque no dia que não está na escala, não vem. Esse povo decidiu remar contra a maré. As roupinhas deles, como é que era estranha. Não era estranho só para os nossos tempos, não. Para aquele tempo também era bem estranho. Aonde eles passavam, eles diziam: crentes. São crentes. E não são qualquer tipo. São puros. São santos.
Está na hora de isso voltar a acontecer na igreja. De alguém te olhar e não te ver com roupa de Jezabel, mas não, nem de pompa gira. Bater o olho e dizer, é crente, veste como é crente. Bater o olho em você, homem, e ver você com uma roupa decente. É crente. Quer ter a prática certa? Você precisa ter doutrina. Senão você vai sair daqui dizendo assim, mas a minha opinião é diferente. Querido, eu estou pregando a Bíblia. O sermão é bíblico. Você não vai perder tempo. Se é Bíblia, obedece. Obedece. O padrão do céu de amor, ele é substitutivo, firmado em Jesus. E ele é cristocêntrico. Jesus está no centro. Sabe por que tem um monte de divórcio? Porque nós colocamos nós no centro. O que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Coloca Jesus no centro que a coisa muda. Ao invés de você ficar pensando assim, pastor, quando é que eu tenho legalidade bíblica para divórcio? Começa a falar assim, o que eu tenho que fazer para ser santo, irrepreensível, e para o meu casamento exalar o bom perfume de Cristo eternamente, até que a morte nos separe. A pergunta tem que ser outra, crente. Amém? Amém, glória a Deus. Os amém estão acabando. Verso 3 diz assim, mas a impuditícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Deixa eu explicar isso aqui, é maravilhoso. Aqui, Paulo pega essa parte e diz assim, olha, a impuditícia, no original grego, porneia, de onde vem a palavra pornô, de onde também vem a palavra pornografia. Então ele está dizendo assim, essas coisas imundas do mundo, a gente nem fala disso. Elas nem sequer devem ser nomeadas, citadas entre nós. Por quê? Porque não faz parte da nossa vida. Agora, por que aqui essa noite tem um monte de gente que está fincado na pornografia até hoje? Está dizendo, pastor, eu estou brigando. Para de brigar, querido, e vence. Em nome de Jesus, você tem a doutrina certa, Cristo em vós, a esperança da glória. Se você tem Jesus, ore e diz, Pai, me liberta, me livra. Eu não aceito mais. E para de ficar tentando resistir com o telefone na mão. Compra um burrofone. Amém? O burrofone é bênção. O que é o burrofone, pastor? Você só liga e recebe. Você não vê mais nada. Pastor, eu preciso do WhatsApp. Pega aqueles com um gráfico ruim. Tem uns telefones aí que é miserável. Esse que você tem que ter, querido. Tá tudo certo. Ah, mas o que os outros vão achar? Querido, não se preocupa com o que o outro vai achar, não. Se preocupa se você vai entrar no céu ou não. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Pastor, isso é só para homem? Não, tem mulher aqui também. Tem mulher aqui que está no desespero da pornografia. Isso não deve ser nomeado entre nós. Por quê? Porque isso não convém aos santos. Puros não vivem uma vida de impuditícia. Puros, santos, vivem uma vida firmada na palavra. E ele não para aí. Lembra que essa igreja era uma igreja virtuosa, vigorosa. Ele mesmo estava ali ensinando, fortalecendo, estabelecendo pilares. E ele escreve de novo dizendo, olha, não caiam da graça, continuem firmes. Verso 4 diz, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Ele está dizendo assim, para de gastar tempo falando besteira. Palavra torpe é a palavra que não agrega. Você, homem que está aqui, que quando está nervoso, solta o abecedário dos palavrões inteiro, se converte. Pede perdão à tua esposa e teus filhos. Seja santo, seja cristão, seja puro, seja um puritano nessa geração. A tua boca tem que ser sadia. A tua fala tem que ser santa. Não, porque quando eu estou com meus colegas de trabalho, pastor, eu preciso me posicionar. Posicionar como? Sendo igual a eles? Sendo um blasfemador? Sendo um podre? Se posiciona rindo daquilo que eles não riem e ficando sério sobre aquilo que eles riem. Eles têm que olhar para você e falar assim, esse cara é bem estranho, esse cara é meio puritano, esse cara é cristão demais, esse cara é santo. Para de rir de piada indecente. Pastor, mas isso está na Bíblia? Claro que está. Quando você lê ali, ó, vãs ou chocarrices,
A palavra no original grego diz daquele humor devasso, de piadas indecorosas, indecentes, imundas. E sem ver, você vai ensinando para tua esposa, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua casa. E dizendo, não tem nada a ver, né? É só uma piadinha, tem sim. A Bíblia diz que isso não deve estar entre nós. Porque isso não é puro, não é santo. Não é doutrina certa. Sendo assim, a prática vai ser errada. Está entendendo por que você precisa de doutrina, de ensino, de Bíblia, de ortopraxia, para viver ortodoxia? Fé na fé não vai rolar, querido. Prática pela prática não vai dar certo, precisa de doutrina. E doutrina só vem com palavra, comendo a Bíblia. O quanto que você leu de Bíblia essa semana? Pastor, trabalhei demais. Mal tive tempo para tomar banho. Esse grupo de pessoas se recusavam a viver um dia sem exaltar o único que é digno. Cristãos puros. Está na hora de nós sermos assim como igreja. Amém? O texto bíblico vai dizendo, olha, porque assim é que convém aos santos tirar tudo aquilo que é impuro. Os puritanos, eles vivenciavam uma separação consciente da cultura imoral. Eles olhavam para a casa deles e eu tirando tudo, dizendo, essa roupa é do demônio, tira, bota isso fora. Não, aquele brinquedo ali também não agrada a Deus, tira fora. Eles preferiam ser radicais do que eles serem suaves e frouxos e levarem a família para o inferno. Nós precisamos que se levantem homens e mulheres santos nesse lugar. Puritanos. Firmados na palavra. Que cultuam a Jesus todo dia. Ao invés de você ficar gastando tempo no teu horário de almoço, passando thumbs, né? Só no scroll. Está na hora de você fincar teu joelho no chão e dizer assim, vou ligar para minha esposa, vou ligar para o meu marido e nós vamos fazer mais um culto a Deus na hora do meu almoço. Tem corajoso aqui para dar conta de fazer isso? Está vendo que vai diminuindo? Nós vamos selecionando quem de fato quer viver Jesus. Ou quem vem aqui só para dizer assim, eu quero um carro novo. Olha, a minha ação na justiça não saiu ainda. Olha, minha conta está no vermelho. Querido, ser cristão exige de você doutrina e prática correta. Pastor, está me assustando? Não estou não. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você é dele, querido, por mais que você não está entendendo muita coisa, o Espírito Santo está ministrando aí dentro, dizendo, é assim que você tem que viver, é assim que eu tenho para você, é assim, 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 deixa eu te ensinar, deixa eu te ensinar. Ele está ministrando aí dentro. Agora, se você é só um consumidor da fé, você vai sair daqui desesperado. Quem é você? Como é que você quer viver seu 2026? Que a resposta seja como um cristão. Se esse povo, esses puritanos viveram assim, eu quero viver sim. Porque não é fé na fé, é fé em Cristo Jesus. Vai dar certo. Nele, firmado nele. Verso 5 diz, sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Querido, esse é um ensino maravilhoso. Ele diz assim, o incontinente, sabe o que é incontinente? Era o original grego que diz acolastros. O que é isso, pastor? Nome bom para você dar para o neto. Fácil não. É um termo grego que está dizendo assim, aquele que não consegue se dominar. Tem um monte aqui que não consegue se dominar na comida. Não consegue se dominar na hora que vai dormir. Não consegue se dominar sexualmente. Ele não tem domínio das emoções. As emoções governam ele. A palavra do Senhor está dizendo que aquele que é incontinente, sem domínio, ele não tem herança no reino de Cristo. Talvez você passou aqui os dias da conferência do Espírito Santo, pulando, dançando, falando língua estranha, tendo a unção do parafuso, mas a tua vida até hoje não tem domínio próprio. Então o que estava agindo em você não é o Espírito Santo,
eram só tuas emoções fazendo uma performance. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você vive o Espírito Santo, tem domínio. Amém? Pastor, mas vem um negócio que não dou conta, me controla. Se tem a doutrina correta, você vai orar hoje dizendo: o Espírito Santo governa a minha vida. Eu não aceito mais ser governado pelas minhas emoções, nem pelo meu coração podre, nem pela corrupção das trevas, porque a tua palavra diz que o Senhor me arrancou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu decido, em Cristo Jesus, ser governado pelo teu Espírito Santo. Não me deixa mais viver assim, não, Jesus. Cuida de mim, me ajuda, me bota de pé, e Ele vai fazer. Mas fé na fé não pode mais, não avança mais. Por quê? Porque se você viver isso, você não tem herança no reino de Cristo. Verso 6 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deixa eu te explicar esse texto. Está dizendo assim: olha, vai ter um monte de gente suavizando o evangelho, dizendo: não precisa ser assim não, calma. Para que casar? Está tudo certo. Não, mas não precisa. Que isso? Ir para a praia e não botar um biquíni? O que é bonito é para se mostrar. Quem falou isso foi o Satanazinho no caldeirão do capeta e jogou para o mundo. E nós abraçamos como igreja. Mulher cristã, pura, santa, não usa biquíni na praia. Homem santo, bíblico, não usa roupa indecente. Estou mostrando o meu tanquinho, está mostrando é o Satanás. Firma teu corpo e anda na linha. Ou você decide ser santo, querido, ou a única coisa que você vai ver é o caldeirão do capeta. Porque para entrar no céu, tem que ser santo, quer você goste ou não. Para de alargar as fronteiras. Os pilares e os marcos antigos não podem ser removidos. Por mais que os tempos mudaram, o evangelho continua fiel, verdadeiro e mais atual do que o próximo newsletter que vai lançar na internet amanhã. Esse é o evangelho vivo, santo e eficaz. Se posiciona. Você já viu alguém botando um biquíni para a glória de Deus? Você já viu alguém mostrando um tanquinho para a glória de Deus? A roupinha do papai tô forte, mamãe tô lindo. Esse povo decidiu ser diferente. Por isso eles escandalizaram um monte. Mas quando nós nos tornamos como um mundo, a gente não escandaliza mais ninguém. Talvez você está tão parecido com o mundo, que você abraça o evangelho do mundo, não o evangelho da palavra. Anda na linha. E a linha, ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Anda firmado em Jesus. Os puritanos decidiram vivenciar esse evangelho. Ele diz: olha, a palavra aqui está dizendo: ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Porque vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós estamos num tempo que ninguém fala da ira de Deus mais, não é? Jesus parece um Zeus, barbudão, meio um Papai Noel que vai dar o presente. Não, querido, Ele é Deus Santo. Aqueles que celebram diante dEle, seres celestiais, tapam os olhos, a face, as extremidades do corpo. Se recusam diante de um Deus glorificado a se exporem. Os seres celestiais são aqueles que vão se dobrando na corte celestial, tirando as suas coroas e lançando aos pés dele, porque reconhecem que só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Mas nós, como igreja moderna, a gente é tão irreverente que a gente diz assim: não precisa. Igreja viva do Senhor, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. A tua casa é santa. O local do teu trabalho é santo. O teu carro é santo. Seja puro nessa geração. Seja puro nessa geração. Seja puro nessa geração. Porque, verso 8 diz: outrora erais trevas, porém agora sois luz. Andai como filhos da luz. Você está andando como o quê? Filho da luz? Esse povo aonde passava, eles reconheciam.
é da luz, é santo. E não eram só pelas vestes, era pela conduta. Falava que era às 8, era às 8. Falava que ia entregar o serviço amanhã, entregava o serviço amanhã. Falava que era sim, era sim. Falava que era não, era não. Eram excelentes. Se você vai ver a produção acadêmica, intelectual, científica desse povo, você vai falar assim: meu Deus do céu, excelente. Pega um livro de lógica das colônias, onde puritanos ensinavam os filhos. Pega um livro de 8 anos de lógica e vai ler. Trava o cérebro. Excelentes. Harvard, Yale, Princeton foram fundadas por puritanos. Você começou a entender o nível da excelência? Você começou a entender? Era um povo especial. Por quê? Porque entenderam que Jesus era digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Está na hora de nós começarmos a ser como esse povo. Queridos, nós precisamos voltar a perguntar: o que é ser um cristão? Estudar sobre, aprender sobre e viver como. Nós precisamos. Essa palavra precisa governar nossos corações. Fica de pé no teu lugar, por gentileza. E é só para ficar em pé. Gostaria que ninguém saísse. Se for algo urgente, você está liberado. Vida ou morte, pode ir. Agora, se é só a tua vaidade querendo ir embora mais cedo, para puxar o carro mais rápido, para sair e para comer alguma coisa ainda essa noite, é só teu coração dizendo: sai daí, porque vai que o Espírito Santo te atinge. Vai que a graça irresistível te pega. Sendo assim, não é o teu coração, é Satanás. Esse povo aqui, eles entendiam que era a reverência no culto. Certa vez conta-se a história que um pregador muito conhecido, evangelista, foi visitar a casa do Jonathan Edwards, um puritano. Quando ele chegou lá, estava na hora do culto doméstico. Ele ficou sentadinho na sala esperando. E ele escutava Jonathan Edwards pregando com eloquência, e falando do evangelho, e falando de Cristo, e falando da palavra, e pregou. Quando terminou o culto, saiu a esposa e os filhos, com lágrimas nos olhos. Ele falou assim: Jonathan, é sério que você estava pregando desse jeito para a tua casa? Ele falou: é claro. Se eu vou no púlpito da igreja e entrego tudo, eu não vou entregar tudo na minha casa. Você entendeu o que é viver como um puritano? É um povo que vive a palavra, não os holofotes. É um povo que vive o evangelho, que entendeu que a casa dele é santa. É um povo que quer viver o evangelho. Pastor, mas eu ainda tenho dificuldades, como é que eu faço? Efésios 5,14, está no mesmo capítulo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Que haja um despertamento na tua vida essa noite. Um despertamento, querido, dizendo assim: se você não chegar em casa hoje e comer a Bíblia, ao invés de você ficar maratonando série, você ir para o quarto e começar a orar. Se amanhã você não ficar pensando, é quinta-feira, daqui a pouco é sexta, o que eu vou comer? E você não começar a planejar jejuns santos, você vai sucumbir. Você vai morrer na fé. A tua casa vai ser solapada pelas trevas. Você precisa sair daqui dizendo assim: Deus, me ajuda a ser cristão. Se esse povo aí, assim como nós, homens e mulheres, foram impactados por essa graça e viveram algo tão genuíno, tão lindo, eu quero também. Não dá mais, querido, para culto após culto, você vir aqui na frente, se ajoelhar e voltar para sua casa e continuar sendo um crente porqueira, que não lê a Bíblia, que não ora, que não jejua, que não se consagra. Está entendendo? Não é porque eu estou precisando de mais de uma oração. Não, querido, você está precisando é orar.
É você que tem que orar. O véu do templo se rasgou. O sacerdócio é universal. É viver esse evangelho, essa palavra. Pastor, dura esse discurso. Falaram a mesma coisa para Jesus. Ele falou assim: pode ir embora. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida? Sai do evangelho Nutella, fofinho, fica com a palavra que te transforma, que te fere, que te cura. Para de ficar assistindo podcast e ficar achando que podcast é palavra. Palavra é palavra. Não substitui o deleite das Sagradas Escrituras pelo resto, não. Come o prato principal primeiro. Arroz com feijão, bife, para depois você ir para o milkshake, para batata frita. Tem crente aqui que só come milkshake todo dia de evangelho, só batata frita. É por isso que você está estragado e morrendo. Esse povo decidiu vivenciar o evangelho de verdade. A boa nova que se renova. As velhas palavras, olha como é que minha Bíblia é antiga, velha. É a velha que se torna nova. Evangelho, palavra. Volta a fazer culto em casa. Eles vão te chamar de estranho, mas vai ter glória e vai ter favor de Deus. Volta a fazer jejum. Vão te chamar de um ET nessa geração, mas vai ter glória, vai ter favor de Deus. Volta a pedir perdão pelo amor de Deus. Volta a perdoar. Volta a se alimentar da doutrina. Volta a se vestir de um modo decente. Volta para a palavra. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Talvez você aqui essa noite venha andando como um nécio, um louco, sem conhecimento, sem sabedoria. Avalia como você está andando, meu querido. E por mais que essa palavra te fira, vê, analisa. Se ela não tem um potencial de te transformar, de te curar, de alinhar tua casa, para de ser crente moderno. Para de achar chique, sentar numa mesa de champanhe, numa mesa de jantar com champanhe e vinho, dizendo: está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Volta para a palavra. Começa a sentar com a água e começa a dar glória a Deus. Começa a glorificar a Deus em cada etapa da tua vida. Está no trabalho, com dinheiro ou sem dinheiro, dá glória a Deus. Em tudo dai graças. Para de ficar buscando um jeito de querer mostrar para os outros. Para, isso é cultura do mundo. O que o mundo tem que ver em nós é Cristo, e o Cristo crucificado. É a salvação do mundo. O verso 16 vai dizer assim: vivam remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É parar de gastar o tempo. Os puritanos praticavam isso. Eles se recusavam a perder tempo. Quantos aqui querem parar de perder tempo? Queridos, se tem uma coisa nesse ano que eu coloquei no meu coração, é: Deus, me ajuda a parar de perder tempo. Eu não quero gastar tempo investindo naqueles que não têm compromisso com o Senhor. Só manda para os nossos caminhos aqueles que querem Jesus, aqueles que querem ser santo. Pai, direciona cada um dos atendimentos pastorais para aqueles que vão viver uma revolução do céu. Pai, direciona no ministério, nessa igreja, cada pregação, cada culto, cada um com aquele que quer viver Jesus. Então, se você está aqui essa noite, você é fruto de oração. Por mais que o seu coração não queira, Deus te trouxe aqui, porque a oração de um justo vale na sua eficácia. E eu não sou justo pelos meus méritos, é pelo mérito da cruz. Então, se Ele te trouxe aqui essa noite, é porque Ele tem algo a fazer na tua vida. Entenda o Evangelho. Não tem a ver com as suas convicções, com o teu pensamento, com aquilo que você acha. Você pode estar odiando essa pregação, mas deixa eu te contar algo. Se você é dele, você vai sair daqui salvo, curado, transformado. E um dia você vai testemunhar assim: como eu queria matar aquele pastor. Ou como eu estava odiando, mas aconteceu algo. E eu sei que foi o Espírito Santo que me pegou, me deu um couro santo. Eu carrego as marcas, a marca de Cristo. E hoje eu sou salvo para a glória de Jesus. Esse é o Evangelho que eu creio. Esse é o Evangelho que eu creio. E eu quero finalizar com um texto ápice desse capítulo. Muitos aqui conhecem de cor, que diz assim:
E não vos embriagueis com vinho, do qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Para de se embriagar e de se inundar do mundo. A tua cabeça não para, porque é esse telefone na mão o tempo todo. O meu está até engolido dentro da Bíblia aqui, ó. É esse serzinho aqui que chama celular. É o verbo da célula. A extensão do corpo que está te dominando, quando deveria ser Jesus o Cristo. Volta para a palavra. Seja governado por Jesus. Deixa a palavra estar enraizada no teu coração. Come ela. Por quê, pastor? Porque para ter a prática certa, precisa ter a doutrina. E a doutrina certa vai fazer com que você viva uma vida cheia do Espírito Santo. Para de se embriagar do mundo, do dinheiro. Talvez você sabe de tudo da tua empresa. Talvez você sabe de tudo sobre a tua formação. Ótimo, bênção. Mas o quanto você sabe da palavra? Você continua se embriagando de tantas coisas, dizendo, olha, isso é ótimo, isso é ótimo. Você sabe de tudo do Inter, do Grêmio, mas o quanto você sabe da Bíblia? O quanto você sabe de Jesus? O quanto que você quer Ele? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, confusão. Mas enchei-vos do Espírito. Se você for cheio do Espírito, vai ter amor. Ah, vai ter amor. Amor bíblico. Que ama, que abraça, mas que corrige. Se você for cheio do Espírito, vai ter alegria. Macários. Alegria incondicional, independente das circunstâncias. Com doença ou sem doença, vai ter alegria. Se você for cheio do Espírito, vai ter o shalom. Vai ter a paz que excede todo entendimento. As pessoas vão dizer assim, você deveria estar em guerra, mas você vai dizer, não, aqui tem o Espírito Santo, aqui tem paz. Se você for cheio do Espírito Santo. Ah, se você for cheio do Espírito Santo, sabe mais que o que vai ter aí dentro? Vai ter o bem, vai ter benignidade, vai ter ações do céu. Conduta boa, não é deixa comigo que eu vou pegar ele na curva. Agora eu vou dar o troco, quando ele precisar de mim eu vou esmagar ele. Vai ter fidelidade. Se você for cheio do Espírito Santo, vai ser fiel. Por mais que as pessoas não sejam fiéis, você vai ser fiel. Fiel à palavra, fiel ao Evangelho, fiel aos princípios. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai ser bondoso. Vai ter bondade aí. Se você for cheio do Espírito Santo, vai ter longanimidade. Sabe essa historinha dizendo assim, meu estupim é curto? Ensino de Satanás. Os cheios do Espírito têm um estupim longo, são longânimos. Pastor, mas eu não sou assim. É porque você ainda não é cheio do Espírito. Se você for cheio do Espírito Santo, sabe o que vai ter? Vai ter fé. Fé. Fé, Evangelho, palavra. Não é só fé na fé, é o pacote do Evangelho. Vai ter também mansidão. O que é isso, pastor? Mansidão é ser bobo? Não. É ser domado pelo Rei dos Reis. É ser dominado por Jesus o Cristo. É ser guiado por Ele. Se nessa noite você for cheio do Espírito Santo, vai ter domínio próprio. A comida não vai te controlar, o dinheiro não vai te controlar, a pornografia não vai te controlar, as trevas não vão te controlar. Por quê? Porque cheio do Espírito tem domínio, tem governança do céu. Os puritanos vivenciavam essa realidade, e ela está disponível para você. A palavra do Senhor diz assim: assim como um pai cheio de pecado consegue dar boas coisas para os filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se você pedir Ele aqui essa noite, Ele te concede. Não adianta nada, querido, ter a unção do parafuso. O que precisa ter é a unção da vida santa. O que precisa ter é a conversão de vida. Eu te convido a orar, comece a orar. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer
e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.